Então, pessoal, voltando aqui, né? A gente está falando um pouquinho da farmacocinética, né? O primeiro parâmetro farmacocinético que a gente estudou foi a administração das drogas, das substâncias químicas do nosso organismo, né? Para a gente entender a absorção, é interessante a gente falar um pouquinho dessa figurinha, né? Bem didática. Então, entenda, nós temos um organismo aqui, né? Seja ele qual for, multicelular como nós, um organismo unicelular, uma bactéria. Mas todo organismo ele é separado, né, por compartimentos, né? Ele é delimitado, esses compartimentos são delimitados por membranas biológicas, né? E essas membranas elas têm uma certa seletividade, né? Ou seja, elas permitem ou não a passagem de substâncias químicas. Vou repetir. Todo organismo ele é formado por compartimentos, né? E esses compartimentos são separados, são delimitados por membranas. E essas membranas, elas têm uma certa seletividade, ou seja, ela permite ou não a passagem de substâncias químicas. Tendo entendido isso, a gente consegue entender o conceito de absorção. O conceito de absorção seria, então, a passagem de uma droga do seu local de administração até chegar no plasma. O plasma é a parte líquida do sangue, né? Então, repetindo, a absorção seria a passagem de uma substância química, de uma droga, do seu local de administração até no plasma, ou seja, até chegar na circulação sanguínea. Então, essa absorção ela não é necessária para a ação de algumas drogas, de alguns fármacos, mas a maioria deles sim. Vou dar um exemplo de substâncias, né, ou de fármacos, de medicamentos, que não precisam ser absorvidos para ter ação. Aqueles medicamentos que a gente falou na aula passada, na aula anterior, que são os tópicos, os locais, né? Se eu administro uma substância na pele e quero que ela haja exatamente na pele, ela não precisa ser absorvida, não precisa chegar na circulação sanguínea para ela poder ter ação. Ok? Né? Diferentemente da maioria das outras substâncias. Se eu administro o diazepam, por exemplo, que é um ansiolítico, né? O fenobarbital, que é o famoso Gardenal, para epilepsia, né? Então, eu preciso que essa substância chegue na minha circulação sanguínea, eu vou administrar ela geralmente por via oral, pode ser injetável também, mas geralmente por via oral ela vai chegar no meu intestino, vai ser absorvido, ou seja, vai passar do seu local de administração, do sistema digestório, até no sangue, né? Para poder chegar lá no cérebro, no sistema nervoso central, que é onde eu quero que ele haja, o local de ação. Olha eu fazendo o link com assuntos, né, da primeira parte da nossa aula, beleza? Então, diferentemente de um protetor solar, por exemplo. Protetor solar, eu quero que ele haja na pele. Eu não quero que ele seja absorvido no sangue para poder chegar na pele. Ele já está agindo exatamente onde eu quero. Tanto é que as substâncias que têm ação local ou tópica, se elas forem absorvidas para a circulação sanguínea, elas vão causar problemas, vão causar efeitos tóxicos, né? Então, a absorção ela é necessária geralmente em substâncias, né, fármacos, que precisam de uma ação sistêmica. Entendido? Então, olha só. Essa figurinha aqui vai mostrar, então, aquilo que eu mostrei no primeiro slide sobre a seletividade de membranas. Eu falei que as membranas elas são semipermeáveis, elas permitem ou não a passagem de substâncias químicas. Por quê? Porque existem diversas maneiras pelas quais as substâncias químicas podem ser transportadas por uma membrana biológica. Nós temos aqui o lado de fora da célula extracelular, a membrana biológica, membrana celular, por exemplo, a membrana plasmática, e a parte interna da célula, né, intracelular. E temos uma substância aqui atravessando diretamente através dos lipídios, a gente chama isso de difusão. Temos aqui uma outra substância passando por dentro de um poro, chamado um canal aquoso, porque é um canal, uma portinha, que permite a passagem de substâncias que têm afinidade de água, que estão dissolvidas em água, né? Então, ele é facilitado, né? Transportador. Uma substância pode ser transportada de fora para dentro da célula por uma proteína, por exemplo, ou até mesmo por processo de pinocitose, né? É um processo bem semelhante à fagocitose, né? Fagocitar é englobar as células, engolir. Nossas células de defesa fazem isso com os invasores, assim como alguns tecidos, algumas membranas, né, fazem isso com substâncias químicas. Elas englobam a substância química, ela entra, fica dentro de uma vesícula e vai
ficar na parte interna da célula, tendo efeito ou não. Beleza? Figurinha de Hangdale, né? Também é um livro bem legal de se estudar farmacologia, né? Tirei dele. Né? Estudem, né? Estudem também pelos livros, tá? Lógico que a aula é muito legal, né? O material didático que o professor fornece também é bem bacana, né? Mas eles são extraídos de livros, são resumos de livros, né? Então estudem pelos livros. No final, né, de cada slide eu mostro quais são os livros ideais para vocês estudarem, né, aquela disciplina, mas já adianto nas figurinhas, né? Hangdale também é um livro bem bacana estudar farmacologia. Vamos lá, falar um pouquinho melhor da absorção. Existem fatores que influenciam no processo da absorção. Ou seja, existem fatores que auxiliam no processo da absorção e existem fatores que atrapalham o processo da absorção. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Existem fatores que estão ligados ao indivíduo. A cada pessoa, né, cada pessoa dentro da sua genética, ela tem algumas características que favorecem ou que dificultam o processo da absorção de substâncias químicas. Por exemplo, efeitos dos líquidos luminais, né, os líquidos dentro do lúmen, ou seja, da luz de alguns órgãos. Vou dar um exemplo. Nosso estômago. Nosso estômago ele é um órgão oco. Então, dentro dele existem líquidos, né? Por exemplo, o suco gástrico é o suco, conjunto de substâncias químicas, ou uma mistura produzida pelo estômago, né? Então, ele tem um pH, né? Geralmente, o pH do estômago ele é ácido. O pH ácido é abaixo de 7. Né? Só que existem algumas pessoas, né, que têm uma variação um pouquinho do pH. Digamos, hipótese, o pH do meu estômago, nesse exato momento, está, sei lá, 3. Né? E o de Nelly, que está aqui do meu lado filmando, é 3,1. Né? Então, é diferente. Né? Então, isso pode influenciar no efeito de uma substância química no organismo. Um medicamento pode ter o efeito em mim e não nela, porque justamente existe uma diferença individual, né, que faz com que essa substância seja melhor absorvida em mim ou nela, né, dependendo desse pH. Quantidade de muco produzido por esse órgão luminoso, né, no caso do estômago, eu estou dando um exemplo, pode ser o intestino. Qual que é a viscosidade, qual que são as proteínas, né, que existem nesse líquido luminal. Outro exemplo, digamos, minha pele, né? Minha pele é diferente da pele dela, de vocês que estão assistindo a aula, né? Por exemplo, existe uma proteína, né, que se chama melanina. Isso dá a cor da nossa pele, né? Então, a cor da minha pele é diferente da sua, que é diferente da dela. Então, isso é um exemplo de uma proteína que existe na pele. Imagine a imensidão de proteínas que existe na nossa pele, que pode ou não influenciar no processo de absorção de drogas. Né? Uma substância que pode ser aplicada na minha pele pode ser absorvida e na sua não, né? Devido a uma diferença individual. Né? Tempo de trânsito intestinal, né? Por exemplo, o tempo de esvaziamento gástrico, se a pessoa está ou não em repouso ou em exercício, a circulação enterohepática. Né? Entero quer dizer intestino, hepático, fígado. Né? São fatores que influenciam também na absorção de drogas. Imagine, eu estou de estômago vazio, estou em jejum, eu tomo um medicamento, ele vai ser rapidamente absorvido. Por quê? Porque ele vai passar diretamente do meu estômago para o meu intestino, vai chegar lá rapidinho, já vai chegar na circulação sanguínea, vai ser absorvido de imediato praticamente. Já uma pessoa que acabou de comer, almoçar, por exemplo, a substância química ela vai passar um tempão no estômago misturado com o alimento para poder chegar no intestino e depois ser absorvido. Né? Então, note que é um fator que influencia na absorção, o tempo de absorção das substâncias químicas. O exemplo mais clássico eu sempre vou falar disso, do álcool. Né? Não é que eu seja alcoólatra não, mas é porque para estudar farmacologia, o álcool é muito didático. Uma pessoa que ingere álcool, seja lá o que for, né? Cerveja, uísque, cachaça, vodka, né? Tequila, se ela ingerir de estômago vazio, ela fica bêbada em questão de minutos, se brincar segundos. Né? Na primeira dose que ela toma, ela já fica bêbada, né? Se ela estiver de estômago vazio. Mas se ela estiver comendo um espetinho, né? Com um tira-gosto, tal, demora um pouco mais. Por quê? Para a pessoa ficar bêbado, né? Bêbado quer dizer embriagado, ou seja, a substância química que eu estou me referindo, que é o álcool, ela tem que chegar no seu cérebro e causar efeitos tóxicos lá dentro do nosso cérebro. Né? Por isso que causa, por exemplo, falta de coordenação motora, né?
perda de equilíbrio. Por quê? Porque o álcool está intoxicando o meu cerebelo, né? Se eu administrar o álcool com o estômago vazio, ele vai chegar na minha circulação sanguínea e imediatamente chega no meu cérebro, já causa isso. Se você tomar o álcool de estômago cheio, né, comendo uma feijoadazinha e tal, enfim, demora um pouco mais. Então, são fatores que influenciam na absorção de drogas. E condições patológicas. Condições patológicas são doenças. Imagine, modificação da motilidade intestinal. Motilidade é movimentação. A velocidade com a qual o intestino está se movendo, né? Ele faz o movimento de peristaltismo, né? Então, imagine que a pessoa está com diarreia, disenteria, né? A substância química que eu estou administrando não vai passar muito tempo lá no meu intestino para ser absorvida corretamente, ela vai passar direto, né? Vai sair nas fezes líquidas, né? Retenção no estômago, reações imunológicas, são condições individuais ligadas ao indivíduo que influenciam, né, na absorção de substâncias químicas. Fatores ligados à via da administração. Aí o pessoal da enfermagem, por exemplo, tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? A área da superfície local absortiva, né, é um fator que influencia na absorção. Via da administração, né? Circulação local da administração, né? Ou seja, a quantidade de sangue, quão irrigado é aquele tecido que você está administrando aquele medicamento, né? Uma coisa é você administrar uma substância numa mucosa, que tem uma quantidade de vaso sanguíneo muito grande. A mucosa retal, por exemplo. A mucosa ocular, né? No caso do supositório, no caso do colírio, respectivamente, né? Retal, supositório, ocular, colírio, né? São áreas muito, né, vascularizadas, tem muito vaso sanguíneo. Então, a substância que você administrar lá vai rapidamente chegar na circulação sanguínea, vai ser absorvida em questão de segundos, né? Se é para ser absorvido, né? No caso supositório principalmente, né? Então, muito cuidado, diferentemente de via oral, né? Via oral, inclusive, dá para reverter, né? Então, só colocar o dedo dentro da goela, você vomita, o efeito daquela substância nem vai ocorrer, né? Nem chegou na circulação sanguínea, beleza? E outros fatores que influenciam no processo de absorção de drogas são fatores ligados ao próprio fármaco. O fármaco é uma substância química, então ele tem vários fatores que podem influenciar no processo de absorção, podem auxiliar no processo de absorção ou podem atrapalhar no processo de absorção. Por exemplo, a concentração do fármaco no local da absorção, né? Qual que é a concentração, a quantidade desse fármaco que vai chegar no local de ação? O local de ação, lembra que é onde ele tem que chegar para ter efeito. Então, ó, digamos que é aqui. Então, se chega 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas, o efeito é X. Se chega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bolinhas, o dobro, o efeito já não é X. Talvez seja 2X, né? Então, é algo que vai influenciar, né, a concentração do fármaco no local da absorção. Estabilidade química. Tem substância química que se degrada muito rapidamente. Então, o tempo de absorção, né, vai ser curto. Grau de ionização, né? Ionizar é formar íons. Existem substâncias químicas que têm a capacidade de formar íons. Íons positivos, de carga positiva, e íons de carga negativa. Por exemplo, Na+, o sódio, é um íon de carga positiva. Cl-, cloreto, é um íon de carga negativa. Então, algumas substâncias têm capacidade de formar íons. Então, essas substâncias podem ser mais facilmente ou mais dificilmente absorvidas. E a solubilidade do fármaco, que pode ser influenciado por vários fatores. O pH no local da absorção, o tamanho e a forma das partículas. Olha só, imagine que nós temos uma membrana aqui, ó. Aqui vai, digamos que é o intestino e aqui é o sangue, né? Então, a substância ela precisa passar dessa membrana para poder ser, né, cair na circulação sanguínea e ter efeito. Então, dependendo do tamanho da substância química, substância A, substância B. Note que a substância B, ela tem um tamanho menor. Então, ela vai atravessar essa membrana de maneira mais fácil. Então, o processo de absorção é mais fácil devido ao tamanho da molécula. A substância A, ela não consegue atravessar, porque ela é grandona.
né? Então ela não vai ser absorvida. É outro fator que influencia no processo de absorção, né? Então, o tamanho e a forma das partículas. A forma farmacêutica. O que é a forma farmacêutica? A maneira pelo qual o medicamento se apresenta no mercado. Se ele é uma cápsula, se é uma drágia, se é um xarope, se é um supositório, se é uma pomada, né? Tudo isso são formas farmacêuticas. Então, por exemplo, uma substância administrada por via oral, ele tem uma absorção X. Uma substância administrada direto na veia já tem uma absorção bem maior, né? A substância que é administrada por via oral, ela se perde. Ela é destruída no estômago, ela sai nas fezes, já que ela que se administra na veia, não. Cai direto na circulação sanguínea, né? E adjuvantes farmacêuticos, diluentes, estabilizantes, aglutinantes, né? É tudo aquilo que está no medicamento que não é a substância que vai ter efeito, né? Serve só para conservar o medicamento da maneira como ele é. Corante, né? Enfim, para manter o prazo de validade. Então, exemplo, excesso de hidrofilicidade, né? As substâncias geralmente não atravessam a membrana lipídica celular. E substâncias que têm um excesso de lipofilicidade, elas não são solúveis o suficiente para atravessar a camada de água da célula, né? Eu não entendi nada. É o seguinte, que a membrana biológica, né, as membranas das células, elas têm uma camada de lipídios e uma camada de gordura, né, lipídio é gordura, e uma camada de água, né? Se uma substância tiver excesso de afinidade à água, hidrofilicidade, ela não vai atravessar a membrana lipídica. E se uma substância ter excesso de afinidade a lipídios, lipofilicidade, ela não vai atravessar a membrana, né, composta por água. Então, é uma substância nem pode ser muito hidrofílica, nem muito lipofílica, né? Ela tem que ser intermediária, meio termo, né? Então, os medicamentos eles não são extremos, né? Eles têm que ser, né, adequados para todas as pessoas. Então, o excesso não é legal. Beleza? Deu para entender aí o processo de absorção, muita informação, né? Repito, né? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, né? Instagram, e-mail, né? Instagram, Cursos Especiais, e-mail, mateusmomonteiro@gmail.com, né? E tirem as dúvidas, fiquem à vontade, né? Aconselho também dar uma lidinha nos livros, tá? Biodisponibilidade. O que seria biodisponibilidade? É outro parâmetro farmacocinético muito importante. O que seria, então, biodisponibilidade? Vou falar um pouquinho da biodisponibilidade. Seria a fração do fármaco que é administrado, que alcança a circulação sanguínea, circulação sistêmica, de maneira inalterada. Essa palavra inalterada é muito importante. Logo depois da administração por qualquer via. Vamos ler devagarinho para todo mundo acompanhar. Seria a fração do fármaco, ou seja, a quantidade de tudo aquilo que foi administrado. Lembra que uma parte vai se perder, né? Não vai chegar lá. Aquela quantidade dessa substância, desse fármaco, que chega no local de ação de maneira inalterada, que chega na circulação sanguínea, na circulação sistêmica, no sangue de maneira inalterada, então vai ser chamado de biodisponibilidade. Por qualquer via que você administrar, vai chegar uma certa quantidade dessa substância no local de ação. Então, geralmente a biodisponibilidade ela depende da absorção e depende da eliminação de primeira passagem, também chamada de metabolismo de primeira passagem. Ou seja, é a passagem dessa substância pelo fígado. O fígado é o órgão metabolizador, né? Então ele vai destruir grande parte das substâncias químicas que chegam no sangue ou converter essa substância numa substância menos tóxica. Lá na farmacodinâmica a gente vai ver um conceito que diz que toda substância química ela tem um efeito, pode ter um efeito benéfico no nosso organismo, mas ela também tem, né, um efeito maléfico, né? Então ela é levemente tóxica ao nosso organismo, né? Então o fígado ele tem essa capacidade de filtrar o sangue e ver o que precisa ser passado ou não, né? O que precisa permanecer na circulação sanguínea ou não, e ele pega essa substância que é levemente tóxica e converte ela numa substância menos tóxica, né? Então influencia na quantidade de substância, de fármaco, que vai chegar no local de ação de maneira inalterada, assim como
quantidade absorvida. Se a substância for absorvida, obviamente ela não vai chegar na circulação sanguínea, não vai chegar no local de ação. Então a biodisponibilidade depende disso. Uma informação muitíssima importante, talvez uma das informações mais importantes da nossa aula. A administração por via intravenosa, intra quer dizer dentro, venosa, veia, ela tem biodisponibilidade 100%. Olha só, vamos raciocinar. Se uma substância vai ser administrada diretamente na veia, consequentemente, toda a substância que eu vou administrar vai chegar diretamente na circulação sanguínea, concorda? Se eu administro na veia, ela chega na circulação sanguínea diretamente. Quanto dessa substância vai ficar inalterada, vai chegar inalterada na circulação sanguínea? Toda ela. Biodisponibilidade 100%. Então, se eu pegar uma seringa com 1 ml de uma substância química e administrar esse 1 ml na veia do paciente, quanto vai chegar na circulação sanguínea? 1 ml. Então, a biodisponibilidade por via intravenosa ou via endovenosa é 100%. Diferentemente da administração por via oral. A administração por via oral, a biodisponibilidade nunca vai ser 100%. Sempre vai ser inferior a 100%. Por quê? Além da absorção ser incompleta, a substância ela foi administrada por via oral, ela passa pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino, ele vai sofrer a ação de sucos digestivos, então ele vai ser parcialmente degradado, destruído. Então, obviamente, a absorção não é 100%. Não vai chegar a 100% na circulação sanguínea. E, além disso, essa substância que é administrada por via oral, ela passa diretamente pelo fígado, quando ela é absorvida. Quando ela chega na circulação sanguínea, imediatamente ele passa pelo fígado e o fígado já faz a primeira filtragem. Diz assim, essa substância é tóxica. Então, vamos converter essa substância numa substância menos tóxica. Então, ele já quebra essa substância, já destrói, já elimina parte dessa substância. Então, a biodisponibilidade por via oral não é 100%. Ok? Tranquilo? Isso já foi questão, inclusive, de concursos. Sou professor de cursinho também de concursos e vejo com bastante frequência questões falando sobre esses temas. Tá? Biodisponibilidade por diferentes vias de administração. Então, olha só, falando um pouquinho melhor da eliminação de primeira passagem, ou metabolismo de primeira passagem, então é aquela passagem da substância primeiramente pelo fígado para poder chegar no local de ação. Então, imagine uma substância química, vou dar nome aos bois. Vamos imaginar um ansiolítico, o diazepam, que é o alprazolam. Então, consequentemente, se eu administro essa substância por via oral, a substância vai passar pela boca, esôfago, estômago, intestino. Pronto, chegou no intestino, ele vai começar a ser absorvido agora. Então, foi absorvido, chegou na circulação sanguínea, atravessou as membranas biológicas, chegou na circulação sanguínea. Primeiro, ele vai passar pelo fígado. Então, essa passagem do fígado, antes de chegar no cérebro, que é onde eu quero que ele haja, se chama eliminação de primeira passagem. Então, ele pode ser evitado, se a gente não quiser que a substância seja metabolizada no fígado, se a gente quiser biodisponibilidade um pouco maior, a gente pode administrar o comprimido sublingual. Se a gente quer um efeito imediato, por exemplo, muito utilizado em antipertensivos de maneira de emergência, outro comprimido debaixo da língua. Ele não precisa passar pelo estômago, intestino, ser absorvido, passar pelo fígado para poder chegar no local de ação, no coração nesse caso, por exemplo. Vai agir diretamente no coração. Preparativos transdérmicos, algumas substâncias que são administradas diretamente na pele, vão atravessar a pele, atravessar, dérmico, pele, vai chegar direto no local de ação, vai passar nem pelo fígado. E os supositórios retais, então essas vias de administração, elas chegam em vias sistêmicas não portais, ou seja, vias sistêmicas que não passam pelo fígado, e o supositório, ele é absorvido por vasos sanguíneos que drenam diretamente para a via cava inferior. Vai direto para o coração, não passa pelo fígado, contorna o fígado. E também se movem para cima, as vias que levam sangue para o fígado. Então, é uma maneira pelo qual a gente administra drogas, tendo biodisponibilidade sem passar pelo fígado, a eliminação de primeira passagem. Beleza? Então, esse é um parâmetro farmacocinético, biodisponibilidade.
Outro parâmetro farmacocinético que nós temos é a distribuição, né? Distribuição. Absorção, administração, né? Absorção, né? Distribuição, metabolização, ou metabolismo, ou biotransformação e excreção. São os 5 parâmetros farmacocinéticos. Distribuição. A distribuição, como o próprio nome diz, é quando a substância química, o fármaco, por exemplo, que eu estou administrando, ele cai na circulação sanguínea e ele vai se espalhar para várias partes do meu corpo, né? Então, ele se distribui, né? Então, ele depende do coeficiente de partição do tecido adiposo, né? Nossas gorduras, e da ligação de proteínas plasmáticas. Entenda, a substância química chegou no sangue. Ele vai se espalhar por vários tecidos. Vou dar o exemplo do diazepam ainda, para vocês entenderem bem. Administrei a substância química, chegou lá no meu intestino, foi absorvido pelo sangue, vai se espalhar para todos os tecidos do corpo, né? Eu quero que ele chegue onde? O diazepam, nesse caso. No meu cérebro, no meu sistema nervoso central, para diminuir minha ansiedade, né? Fazer eu dormir, né? Diminuir a minha insônia, né? Isso que o diazepam faz. Só que, como ele se espalha para vários tecidos do seu corpo, ele também chega lá no tecido adiposo. E quando ele se liga ao tecido adiposo, dificilmente ele se desliga, né? Então, dificilmente ele se desliga das gorduras. Então, raciocina comigo. Se eu quero que essa substância química, que eu dei o exemplo, é o diazepam, por exemplo, ele chegue no meu sistema nervoso, mas ele está colado, ele está ligado no tecido adiposo, na minha gordura, ele vai chegar lá no meu cérebro? Não, né? Então, é um fator que influencia na distribuição, o quanto essa substância química vai se ligar ao tecido adiposo, o quanto ela vai ficar presa, né, no tecido adiposo. E além disso, a ligação de proteínas plasmáticas. Então imagine, no meu sangue, né, aqui nós temos um vaso sanguíneo, tem várias proteínas, tem várias células e proteínas. Então se eu tenho uma substância química aqui, que é o meu medicamento, nesse caso o fármaco, se ele se ligar a essa proteína plasmática, pode ser que ele não se ligue naquele local de ação que eu quero que ele se ligue, né? Então, obviamente, se ele está ligado a proteínas plasmáticas, ele não vai se ligar àquele tecido-alvo que eu quero que ele haja. É como se a substância química só tivesse uma mãozinha, né? Então, se ele está ligado à proteína plasmática, ele não vai conseguir se ligar ao sítio de ação. Ele não tem duas mãozinhas para se ligar. Ou ele se liga à proteína plasmática, ou ele se liga ao local de ação, porque ele só tem uma mãozinha, né? Então, é mais ou menos isso, né? Então, um exemplo didático aí para vocês entenderem, beleza? Distribuição. Então, a translocação, ou seja, o transporte dessas substâncias químicas que estão no sangue acontece de duas maneiras. Ou acontece por transferência através do fluxo de massa, ou seja, Maria vai com as outras, né? Ou seja, corrente sanguínea, né? Então vai empurrando essa substância química até que ela chegue no local de ação, né? Então a substância química está no sangue, o coração está bombeando o sangue, então o sangue está andando, a substância vai junto no sangue, então ela vai chegar lá no local de ação. Ou ela chega assim, ou chega por transferência difusional. Difusão, aquela maneira pela qual as substâncias são transportadas através da membrana biológica, né? Difusão. Então, de molécula a molécula a curta distância. Ela entra numa célula, a célula transmite ela para outra, que transmite para outra, que transmite para outra, até chegar lá, né? São duas maneiras pelas quais as drogas elas são translocadas, elas se distribuem no nosso organismo. Beleza, pessoal? Distribuição é bem simples. Nessa figura aqui a gente entende melhor, de novo, figura de Hangdale, né? Livro de farmacologia. Essa figura é bem didática. Se você entender essa figura aqui, você entende grande parte da farmacocinética que a gente estudou até agora e que vai estudar nos próximos slides. Presta muita atenção aqui para você entender. Então, olha só, a substância está sendo administrada por qualquer via de administração, digamos, via oral ou via retal, né? Ela está sendo administrada por via oral, comprimido, por exemplo, ou por via retal, por um supositório. Via percutânea, através da pele. Via intravenosa, diretamente na veia. Via intramuscular, diretamente no músculo. Via intratecal, né? É uma via não muito comum.
É uma administração diretamente do sistema nervoso central. E por inalação, né? Independente da maneira pelo qual você administra essa substância, a substância pode ou não ser absorvida, né? Na maioria das vezes a gente quer que a substância seja absorvida, chegue no sangue para poder ter ação, né? Com exceção das medicações tópicas, né? Dos medicamentos de ação tópica, né? Então, ó, vamos pegar aqui por via oral. O medicamento é administrado por via oral, chega lá no intestino ele é absorvido, né? E se distribui para o plasma, né? Vai ser absorvido e distribuído, né? Ele chega por via oral, ele é absorvido, atravessa membranas biológicas, né, no intestino para chegar no plasma e aí ele se distribui para todo o organismo, né? Consequentemente, depois que essa substância ela tem ação, eu não preciso mais dela. Eu não quero que ela fique mais no nosso organismo, porque toda substância que está no nosso organismo é potencialmente tóxica. Então, o que é que a gente faz com ela? Elimina, joga fora. Ou o fígado destrói essa substância, né? O fígado tem essa capacidade, assim como o rim também. Ou ele é excretado do nosso organismo. Como? Por excretas, urina, fezes, leite, suor, pelo ar que nós expiramos, né, na respiração. São maneiras pelas quais a gente elimina a substância do nosso organismo, beleza? Então é bem didática essa figura, muito didática para a gente entender, né, a distribuição de substâncias químicas. As substâncias elas são administradas por alguma via, elas são absorvidas e distribuídas para todo o organismo e logo após elas são eliminadas, são excretadas, né? Para a gente entender o processo de distribuição é bem didático, beleza? Completou nosso tempinho aqui, né, para a gente fazer um novo break, né, um novo intervalo. Então vamos fazer uma pausazinha, daqui a pouco a gente retorna com mais informações de parâmetros farmacocinéticos.